Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já parou para pensar por que você nasceu exatamente nessa família? Nessa cidade? Ou por que você enfrenta esses desafios que te envolvem? E por que outras pessoas nascem tão bem e outras em lugares tão violentos como no Rio de Janeiro? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos numa vida plena. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo em nosso programa a nossa querida Daniela Zampoli. Ela é hipnoterapeuta e psicologia positiva e vai falar hoje com a gente por que nascemos onde nascemos. Um questionamento que muitas pessoas fazem. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude de hoje, Daniela. Eu é que agradeço estar aqui com você para falar sobre um tema que muita gente deve estar se questionando, não é, Iraci? Não é? Às vezes a gente fala, nossa, por que eu não nasci na Europa? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Pois é. Por que... E eu pergunto, por que você não nasceu na África? Ninguém faz essa pergunta, mas Exato. sempre... Porque né? eu nasci aqui, né? É. E no meu caso, acho que no seu também, que você é paulista, não é? Sou eu paulista. me pergunto, por que eu vim para o Rio de Janeiro? Não é? Eu sei, porque eu tenho uma tarefa complicada para resolver, para fazer, para estruturar. E tá aí a beleza da nossa casa, graças a Deus. Pois é. Missão, né? Eu acredito E a que sua sim, também, né? missão. Eu acho que mais que a gente se perguntar por que nós nascemos em um ou no outro lugar, ou por que nós estamos, a gente tem que se perguntar o que nós podemos fazer nesse lugar, não é verdade? O que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer aqui, como eu posso ser útil, como eu posso ser aquilo que eu nasci para ser. E o que a gente nasceu para ser? Instrumentos de Deus, não é? Exatamente. Instrumentos do amor, então, se Deus é amor, não é isso? Assim? Com certeza, porque a gente faz esse questionamento e aí a gente começa a olhar em volta, começa a olhar a família e começa a perguntar, por que eu fui nascer justo nessa família, com esse pai, com essa mãe? Por que eu nasci com esses irmãos? Por quê? E você não para refletir. O porquê é porque era necessário. Ponto. Isso. Agora, o que eu faço com isso agora? Exatamente. E quando a gente para pensar nisso e a gente pensa que somos instrumentos de amor, onde quer que a gente esteja, em especial dentro do nosso lar, e as coisas começam a ficar conflituosas, eu penso que é porque o nosso amor tá meio desnutrido, né? A gente não tá alimentando o amor e tá alimentando outras coisas, né? Exato. Conflito, desânimo, a gente alimenta a raiva e por aí vai. E aí, quando a gente fica com o amor desnutrido, é claro que a gente entra em desequilíbrio mental, né? Aí nós vamos nos sentindo como? Injustiçados, por que comigo, não é assim? Exato. Nos sentimos derrotistas, esse lugar aqui é difícil demais, se eu tivesse em outro lugar, daria certo, mas aqui onde eu tô, não dá, não é? O problema é sempre assim. o lugar, daí. Exatamente. E a nossa visão é sempre focada naquilo que nos contraria, que traz desgosto, que não nos completa, que contraria os nossos projetos, que não é tudo exatamente como eu queria, porque, em primeiro lugar, Deus tem que fazer aquilo que eu quero que seja, do jeito que eu quero que seja, né? E quando a gente coloca o hiperfoco no problema, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Só olha para o problema. A gente perde a capacidade de dar a real dimensão para as coisas. Exato. Então a gente fala, tá tudo difícil. Não, tudo não. Tem coisas que estão difíceis, é verdade. A gente olha para a realidade e se pergunta, o que é que eu vou fazer? Mas tem um monte de coisa que está dando certo. Minha família, meu pai não presta. Será? Ele não te deu a vida?
você não está aqui? O que você está fazendo com a sua vida? Será que a isso. gente está honrando a nossa vida ou a gente está replicando aquilo que a gente fica criticando no outro? Porque a gente fala, né? Como você disse, É. meu pai não presta. Mas isso é um problema dele, não é seu. Exatamente. Né? Exatamente. O que você faz com tudo aquilo que você vivenciou, aprendeu e que você conheceu dentro daquilo que você julga que não presta. Exatamente. Então, a sua obrigação é ser melhor do que aquilo. Exatamente. Eu usei essa frase, né, essa afirmação, porque a gente ouve muito isso, né? Exatamente. Infelizmente, a gente ouve muitas pessoas se referirem aos pais dessa forma, como se os pais tivessem a responsabilidade pelo que está acontecendo hoje. Mas não, a gente sabe que os nossos pais, assim como nós, quando nos tornamos pais, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente entrega o que a gente sabe. Porque você olha e fala assim, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, você é o quê mesmo? Exatamente. Né? E aí você fala assim, mas os pais não têm obrigação de ser perfeitos. Eles são o melhor que eles conseguiram ser. E você? Exatamente, até os erros deles são imprescindíveis para que a gente acerte, para que a gente não repita, para que a gente cresça e para que a gente pense que se a gente está ali é porque a gente tem uma tarefa que para mim é o propósito da vida de todo mundo, aprender a amar, não é? Exatamente. É o carro guia-chefe que Jesus trouxe para a gente. Exato. O resto, ele veio aqui só para ensinar a gente a amar. É. O resto é tudo consequência do amor. Exato. Então, o que a gente faz para ser melhor? Se eu julgo os outros, todos ruins, errados, seja lá o que for, a minha obrigação não é ficar julgando, criticando. É olhar, é aquilo, é essa impressão que eu tenho. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu seja melhor que aquilo. Exato. E melhor do que eu sou. Eu também acho. E quando a gente olha assim para dentro do nosso lar, a nossa visão para o que está fora é exatamente a mesma. Então, por exemplo, atualmente a gente está vivendo um momento difícil. As pessoas se conectam com o quê? Com as manchetes que estão falando dos problemas, das coisas que estão terríveis, não é? E costumam repetir. Por que elas fazem isso? Porque a gente não para pensar que a mudança tem que começar a partir de nós. E começa pequeno assim mesmo, né? Bom, se eu tô vendo isso que eu não gosto, eu não vou passar em frente. Se eu tô vendo isso que eu não gosto, eu não vou me conectar com isso daqui. Seja dentro da minha casa, com a minha família, seja fora, com as pessoas com quem eu convivo, com as notícias que eu tenho acesso. Eu acho que a gente está precisando despertar para o fato de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, Iracy. E a gente escolhe o tempo todo, não é? A gente escolhe o tempo todo, mas a gente não tem a consciência desperta que desde o momento que a gente acorda de manhã, a gente já está fazendo uma escolha. Levantar ou não levantar. Exato. Escovar o dente ou não escovar. Sair ou não sair. Ter um planejamento ou não. Né? Exato. Então, quando as coisas dão erradas ou não vão tão bem, eu tenho o hábito de criticar o outro. E não olhar para mim e falar, não planejei direito, hoje as coisas não estão todas conectadas, eu não estou conectado comigo, com a vida, então, peraí, deixa eu... Como eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer aqui de melhor? Né? Como eu posso ser útil nessa situação? O que eu tenho que fazer para aprender o que eu não sei, não é? Porque ninguém erra porque quer, né? Quando a gente erra, o que a gente tem que fazer é levantar e reparar o nosso erro, aprender, ir em frente, não é, Iracy? Mas o que eu tenho percebido e que está me angustiando muito ultimamente é que as pessoas não têm feito isso e estão esperando que as coisas caiam do céu, que a solução venha do céu. Exatamente. Né? Eu, por conta dos últimos acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro e tudo, eu abri primeiro eu pedi muito, né? Eu falei, eu preciso de uma luz para saber como a gente interpreta tudo isso, né? E abri um livro de Joana. E aí ela dizia assim,
O progresso, quando vem de cima, é excelente, mas não espere por isso, porque as pessoas estão conectadas com orgulho, com egoísmo, com as suas paixões e não estão fazendo o que é preciso, ou seja, a própria reforma moral, né? A evolução nossa individual. parte que tem que ser feita e nem sempre a gente Exato. faz. E aí ela dizia assim, a gente vai contribuir para que o mundo seja melhor. E aí eu penso no mundo assim, o meu mundo interior, o meu mundo no meu núcleo familiar, na minha comunidade, em todos os lugares onde eu tô. Para que isso seja melhor, eu preciso ser melhor. Exato. E se a gente não é melhor, como é que as coisas podem melhorar fora, né? Com certeza. Agora, se você diz, eu nasci num lugar ruim, num lugar violento, por que você nasceu ali? Por que eu não nasci na Europa? Eu não nasci lá porque não era lá o meu caminho, não era com aquelas pessoas que eu tinha que conviver. Eu não deveria estar num país ali de primeiro mundo, não tenho ainda aquele mérito. Por quê? Porque eu tenho um trabalho a fazer aqui. Então, se eu estou num lugar de agressividade, num lugar complicado, o que eu vou fazer? Eu tenho que ser a alavanca que impulsiona a melhora ali do núcleo onde eu estou vivendo, né? Da proximidade. Eu não tenho que ser parte daquilo, mas eu posso sim ser parte da transformação daquilo. Exato, aliás, a gente está aqui para isso. Não é? Iraci? Então, eu comecei a pensar, falei, nossa, tanta violência. A gente quer paz, não quero violência. Mas a violência não é a falta do amor? É a falta do amor, não é o oposto da paz. Então, a gente vai voltar para o começo da nossa conversa. O amor cura tudo. E olha que missão maravilhosa que Deus deu pra gente, né? Então, a gente se cura através do amor e ajuda a curar o mundo através do amor. É um multiplicador, né? Não é isso, Iraci? Mas eu acho que até para falar de amor, hoje em dia, a gente tem que se explicar, né? As pessoas acham, vamos falar de amor, é uma coisa tão assim, parece que abstrata, não é? Não, e ficou algo vazio, pejorativo, porque coloca amor em tudo, onde a pessoa não pensa, não sente, não conscientiza. E o que é amor? Bom, amor é eu ter respeito quando eu me refiro aos meus pais. Amor é eu chegar em casa e de repente arrumar a minha casa, já que todo mundo ainda está trabalhando. Amor é eu ligar para um amigo para perguntar se ele está bem ou está precisando de alguma coisa, porque faz tempo que eu não vejo, não é? Amor é vir ao centro espírita, ouvir uma palestra, assistir um curso. Auto-amor, isso. Então, no fim das contas, essa força que você se referiu, eu consegui enxergar como amor. Tudo, né, tem esse fundamento. E é a partir disso que a gente vai se fortalecendo para executar todo o resto, não é? Exatamente, porque a gente tem que buscar o sentido da vida da gente. Não importa onde você está, qual é o seu propósito de vida. Se você não tem um propósito de vida, de crescimento, de melhora, porque quando eu me melhoro moralmente, eticamente, né, espiritualmente, eu sou ali a pessoa que está espalhando essa melhora. Então, tudo à minha volta tende a melhorar. As pessoas se sentem bem perto da gente, né? Porque você muda a sua psicosfera, você muda a psicosfera do seu ambiente. Então, se cada um pensar assim, passa a ter autorrespeito, autoamor. E quando eu tenho isso por mim, eu consigo ter pelo outro. Exatamente, porque né, o amor que está dentro da gente reverbera por tudo e por todos, né? Você sabe, assim, que os estudos relacionados à mentalidade saudável, eles mostram pra gente que quando a gente encontra significado na vida, significado, propósito, que você mencionou, bons relacionamentos, quando a gente se empenha no autoconhecimento para conseguir nutrir mais emoções positivas,
né? E quando nós somos gratos, quando a gente consegue alinhar esses 5 pilares, a nossa mentalidade é positiva, né? E a nossa saúde mental está sempre em dia, mesmo diante de qualquer desafio. Eu sei que é trabalhoso, mas é possível. Mas ninguém veio aqui É para possível, passear. não é? É possível para todos nós. Então, quando a gente reclama, a gente está escolhendo ir na contramão dessa possibilidade, né? Ou seja, opção nossa, né? E aí, reclamando, fazendo essa escolha, a gente vai olhar para a nossa vida e responsabilizar a quem, se não a nós mesmos. Toda vez que a gente começa a se queixar de tudo, que tudo não está bom, que tudo é aquilo, que o outro, que isso, que o governo, apesar que o governo a gente não pode falar porque está um lixo, mas vamos lá, o governo, isso e aquilo, aquele outro, simplesmente a gente vai colher o quê? Eu estou ali recebendo tudo que é negativo. Como é que a minha vida vai andar melhor? Pois é, exatamente isso. Se eu afunilo a minha visão ao que está negativo, é Exato. impossível eu ver, né? Aham. Se eu generalizo, o mundo está perdido. Ah, não, peraí, vamos fazer um exercício. O mundo não está perdido. Pode ser que algumas coisas no mundo estejam. Tem um monte de coisa não é? Tem um monte de coisa desajustada. funcionando Mas bem. eu não preciso fazer parte do desajuste. Exato. Só que quando eu não enxergo que tem coisas que estão funcionando bem, eu escolho fazer parte do que está ruim. Essa que é a verdade, Exato. né? Exato. Quando eu escolho reclamar das coisas que estão acontecendo, quando eu escolho só reclamar do governo, por exemplo, e eu não estou dizendo que a gente não precisa, sim, mas Sim, a gente tem que eu tô fazer a reclamando. parte, Mas o que eu estou fazendo? ser o cidadão e tentar lutar por um governo melhor, Exatamente. para o bem Qual de é o meu toda a movimento? humanidade aqui. Ai, qual é o meu movimento nessa história? Exatamente. Não é? Só criticar vai adiantar? Não. Criticar vai fazer com que a gente entre em sintonia com as forças que são mesquinhas, destrutivas, não é assim, Nancy? Exato. E aí, para sair, né, dessa frequência é difícil mesmo. Porque às vezes a gente vê pessoas na internet que entram na internet e descascam em cima disso, daquilo, do outro. Ah, é o governo. Ah, porque é o crime. Ah, porque é o governo de tal país. Ah, porque lá a guerra. Ah, porque aqui. Então, tem crítica para tudo. Se você perguntar, e o que você está fazendo? Qual é o seu movimento para melhorar isso, para mudar isso? Tem pessoas que têm a capacidade de dizer, não, eu estou divulgando. Você não tem que divulgar o que já está mais do que divulgado e evidente, né? Você quer divulgar? Divulgue, mas faça alguma coisa para inverter essa situação. E divulgue o que você está fazendo para inverter. E procure agregar pessoas a esse seu movimento de transformação. Então, aí você está fazendo por onde? Está fazendo o caminho certo. Ninguém nasce num lugar de desgraça para chegar ali e ficar, ai, que desgraça mesmo, tá mesmo. Você tá ali para fazer alguma coisa diferente. Exatamente. E eu acho que a gente levar essa consciência para todas as pessoas, porque aquelas que não nascem em lugar de desgraça também não têm visto muito sentido na vida, né, Iraci? Sim, Então, sim, porque tem que fazer alguma coisa. Exato, e eu acho que é justamente por conta desse amor desnutrido que nós falamos no começo, que faz a gente se sentir derrotista estando em qualquer condição. Mesmo que você tenha tudo nas mãos, se você não enxerga a sua própria força, você não encontra caminhos. E eu acho que a gente está vivendo dias assim, sabe? Eu percebo, né, com os meus clientes, às vezes a gente prescreve, né, os exercícios, aí passa uma semana, você fez, eu não tive tempo. Não, você não quis fazer. Vamos começar a encarar... A vida é feita de escolhas e prioridades. Vamos começar a encarar aqui. Não, mas é porque eu não tô bem, mas é lógico. Mas é motivo, para você ficar bem que você tem que fazer isso. Eu não tô com vontade de fazer ginástica, mas eu tenho que fazer, porque eu sei que faz bem pra minha saúde, não é isso? Eu não quero tomar remédio, mas se eu não tomar, eu vou continuar doente, não é assim? Com certeza. Então, se a gente não faz esse movimento amoroso na nossa vida,
ora, vai ficar tudo sempre na mesma, porque é o amor que nos impulsiona para a autotransformação, que nos dá coragem para o autoconhecimento, que é preciso coragem, né? Aham, e como? Porque Ai, você que tem não- que enfrentar de frente É, com aquilo que você tem dentro de você. exato. E a Encarar quem você é. e nem sempre é agradável, mas é necessário. Porque, vamos voltar para o começo, o que a gente está fazendo aqui? Se não isso, né? Se não... Buscando trazer o melhor, trazer o equilíbrio, trazer a motivação, a autoconsciência, né? O Exato. autoconhecimento. Então, pras é um mudanças. movimento, né? Exato. E que movimento necessário, né, Iraci? Com certeza, Dani. É isso. Agora, dentro de todo esse panorama, né? Por que eu nasci naquela família? Cadê os meus laços anteriores? Eu não consigo responder essa pergunta sem a consciência das várias existências, né? Como é que a gente pode responder um sofrimento que a gente não encontra origem agora se a gente não acreditar nas várias existências? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque se a gente olha, nossa, eu tô sofrendo e eu nasci aqui, e porque eu nasci aqui, sem a consciência de que as existências, as múltiplas existências, elas vão acontecendo para que a gente aprenda, aí não adianta nada, né? A gente E só não vai adianta botar a culpa no acumulando... passado. É. Ah, eu tô passando isso por causa do meu passado. Exato. Não, você está passando isso porque você está assumindo a responsabilidade das suas atitudes. Exatamente, porque tem gente que encara isso como um livro caixa, né? Fiquei devendo, tenho que pagar. Aí Deus fica, não é cobrador? Isso, aí fica sofrendo porque acha que tá pagando, porque fez alguém sofrer. A gente E fala, se coloca não, como vítima, né? isso. Não, eu estou sofrendo porque por coisas da vida passada. E não tem nada disso, né? Ou então a Assim, culpa é do obsessor? então eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa consciência, ela é necessária, né? Para que a gente consiga ter um entendimento das coisas que acontecem e que a gente não encontra origem aqui agora, né? Nessa existência. Então é necessário a gente ter essa consciência. Mas também eu acho que a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Ah, então tá, se eu tô aqui, se eu vou ter que vivenciar essas dificuldades, não é porque eu tenho que sofrer, é porque eu tenho que aprender. E principalmente porque eu tenho dentro de mim força para transformar essa situação. Eu acho que quando a gente olha qualquer situação na nossa vida desse jeito, aí dá um ânimo de viver, né? Com certeza. Aí dá uma vontade de dizer, eu vou fazer melhor agora, porque se são múltiplas as existências, a próxima vai ser melhor. Olha que presente. A tendência é, né? Nossa, A verdade é que a gente tem que tomar a seguinte rédea da nossa vida. Sempre essa nossa encarnação é a nossa melhor versão. As outras foram sempre piores. Você fala, mas eu estou passando uma desgraça nessa vida. Mas pode ter certeza que a outra foi pior. Essa você está passando por isso, você está resgatando, você está crescendo, mas aquela, para você ter feito o que você fez para estar resgatando alguma coisa aqui, foi pior. Né? E aí... A dor foi pior, a revolta foi pior, você se debateu, você cometeu erros, todos nós cometemos, e só o erro leva ao crescimento. Exatamente. Né? Porque você já sabe tudo que não é para fazer, e se eu errei é porque eu não fiquei como parasita na vida, eu fiz o movimento naquele momento, né? Porque eu acreditava que aquilo era certo. Afinal de contas, a gente não é uma ameba. E agora E agora a gente tem a oportunidade de reparar o erro através do aprendizado e não do sofrimento. Não é isso? Eu acho que se a gente pensar assim, a gente vai olhar para a nossa vida com gratidão. Ai, que bom que eu tô aqui. Deixa eu então ir logo. Deixa eu aprender logo. Deixa eu me transformar logo. Deixa eu amar logo. Porque eu tenho muito para fazer, não é? Exatamente. Eu acho que quando a gente olha desse modo, através das lentes do amor, tudo se transforma. Eu estive em Assis recentemente e eu tenho uma história de uma vivência ali, enfim, né? E a gente deparou com inúmeras situações
várias manifestações, muitas coisas aconteceram. E a conclusão que cheguei, tenho saudade da convivência, né? Da harmonia, da interação de nós como espíritos que vivemos ali, quando estava lá, tenho. Mas era uma vida dura, extremamente dura, dolorosa. Então, estava conversando com meu marido e a gente falou, bendito seja 2025, porque nós não temos uma vida dura hoje. Nós temos dificuldades, nós temos um monte de coisa, mas não é a vida dura que era lá atrás, sabe? É muito diferente. Então, essa sempre vai ser a nossa melhor versão, porque a gente está progredindo, é o crescimento, né? Só que a gente não olha isso. A gente olha para trás e fica romanceando, né? O passado, o passado. Sim, o passado que construiu a pessoa que você é hoje. Porém, não era maravilhoso. Não tinha banheiro, pensa. Não tinha papel higiênico. Eu concordo com você. Não tinha chuveiro, não tinha secador de cabelo, não tinha nada. Tinha um frio do cão. Você arrastava aquelas sandálias feitas de qualquer jeito, com aquele pé gelado. E vem falar que romântico. Tem nada de romântico nisso, não. Então, ter essa consciência é só pra gente saber que não é pra gente ficar sofrendo, é pra gente respirar fundo e se transformar através do amor, né? Eu acho que é isso. Com certeza, com certeza. A transformação é a melhor coisa. Não é o questionar o porquê, mas sempre o para quê. Para quê, exato. Né? Quando você para de olhar o porquê e olha para quê, as respostas começam a aparecer na sua frente. Começa a descortinar um véu na tua frente, onde você consegue enxergar novos caminhos, né? Onde você consegue encontrar e semear essa paz tão grande, né? Divina dentro de você. Então, as transformações vão acontecendo. Exatamente. É maravilhoso, isso. Né? Eu acho. É isso aí. E principalmente quando a gente fala em núcleo familiar, né? Quando você vê as pessoas com dificuldade crescendo junto na sua família, mesmo com todas as dificuldades, né? Os desencontros, muitas vezes, de irmãos, de pai e filho, de dificuldade de relacionamento, aquilo tudo faz você crescer. É claro. Você pode não encontrar laços espirituais ali, porque tem espíritos que se conflitam, mas são laços de sangue para o seu crescimento. E aí, desfrute dos seus laços espirituais com outras pessoas, né? Que não precisa ser laço de sangue e que são famílias espirituais. Então, quando você volta a olhar para dentro da sua casa, você tendo essa compreensão, você volta, né, com, digamos, compaixão, fraternidade, exato. Solidário. Ele tem a dificuldade dele, é horrível, mas eu tenho a minha, também não sou fácil. Pois né? a gente consegue reconhecer os limites dos outros, né? E quando a gente reconhece os limites dos outros, a gente entende que nós também temos e somos reconhecidos muitas vezes. Com então certeza. tem uma retribuição que é maravilhosa. Eu concordo com você. Dani, obrigada pela Sou eu sua que presença, agradeço, foi Vira, ótimo sim. estar aqui com você. Eu que agradeço. Então é isso. Aceitar, transformar, modificar, é para isso que estamos aqui. Crescer e amar constantemente sempre. Então deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.